Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um episódio aqui do Giro da Semana do podcast Futebol da Paraíba. Hoje vamos debater sobre mais uma rodada do futebol paraibano no futebol nacional. O Botafogo perde novamente na Série C, derrotado fora de casa para o Itabaiana e agora entra pela primeira vez desde 2020 na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Situação realmente complicada. Vamos ver como vai ser a sequência do Botafogo agora no ano de 2025. E vamos falar também do Botafogo sobre uma polêmica, né, envolvendo o escudo do time, que o clube não pôde registrá-lo, está registrando um escudo alternativo neste momento. Vamos debater isso também sobre o Botafogo. Vamos falar também de Série D. 13 e Souza seguem vivos, o 13 empata com o Ferroviário e se mantém vivo, deixa de morrer, porque se perde, muito provavelmente o time estava morto na competição, e o Souza renasce das cinzas. O Souza que todo mundo, até o próprio presidente Aldeone Abrantes, dava como morto, voltou à briga na Série D após a vitória de 3-1 contra o Horizonte. Isso tudo você vai conferir depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Eric Júnior, estou aqui hoje com meus amigos Ítalo Vieira e Diego Santos, o Zé. Se apresentem, por favor. E aí, pessoal, estou aqui de volta mais uma vez, tem muita coisa para falar. Além do que o Marco já falou, tem Dione que saiu do 13, né? Tô doido para falar aqui, Sub-20 e mudança de escudo, que eu quero comentar também. Faz um tempinho que a gente voltou, né? A gente tava de recesso dos campeonatos que tudo parou, né? Brasil, tudo parou. São João tudo para, né? Só teve o Super Mundial pra gente. Mas, antes de começarmos as nossas discussões, quero fazer um merchan, porque nós paramos, mas nós não deixamos de publicar aqui no canal. Está aqui hoje, posicionando aqui as camisas retrô, inclusive, em homenagem aqui, Botafogo e Autosport, porque está disponível no nosso canal do YouTube o documentário especial que nós fizemos contando um pouco da história e da situação atual do clássico Botalto. O nome do vídeo é Ainda Existe Botalto, está disponível em nosso YouTube e vai estar também no link aqui na descrição do vídeo, no nosso canal do YouTube. Então, por favor, vá conferir aí essa produção que deu um trabalho imenso. E podemos dizer que ficou bem feito, né? Ficou. O trabalho valeu a pena, né? Então vai conferir e vamos deixar de enrolação, vamos começar a nossa discussão, porque Botafogo perdeu de novo, perde fora de casa para o Itabaiana, placar de 1-0 lá no estado de Sergipe, e volta à zona de rebaixamento neste momento. Primeira vez desde 2020 que o clube volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C. Uma situação muito complicada e muito decepcionante com a gestão da SAF do clube. Quero saber o que vocês têm a comentar sobre essa partida e sobre a situação do Botafogo. Primeiramente sobre o jogo, né? No primeiro tempo, a melhor das duas chegadas da equipe foi a chegada ao estádio, né? Porque o primeiro tempo foi tecnicamente muito fraco. O campo pesado, estava chovendo no início do jogo. Inclusive, teve até problema de marcação na linha. Sim, a partida ela foi adiada no início do jogo, porque tá chovendo uma barbaridade e apagou as linhas do gramado. Exatamente. Pelo amor de Deus. Havia o nível que é o nosso Campeonato Brasileiro da Série C, né? Exatamente. Lá em Itabaiana, né, que é o estádio mais acanhado, o Itabaiana chegou algumas vezes, mas até o primeiro tempo o Botafogo dava umas chegadas. O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, não que o segundo tempo tenha sido um primor. Um jogo que não teve muita chance no primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi mais animado do que o primeiro tempo. E aí o gol do Botafogo saiu após o Denilson. Ele pediu uma falta, mas o juiz acabou não assinalando a falta. E aí o meio campista do Itabaiana mandou um lançamento por cima, que passou pelo zagueiro do Botafogo, que eu não vou me recordar agora quem era que estava marcando o David, que o David é um atacante veloz, ganhou na velocidade, e aí marcou o gol do Itabaiana. E o Itabaiana estava buscando só o gol mesmo, né? Para jogar
reativamente, lembrando muito tempo os áureos do Auto Esporte e futebol da Paraíba. Marcava um gol e ia no contra-ataque. Mas, tecnicamente, é uma partida muito fraca do Botafogo. Porque a gente já falou diversas vezes aqui que o Botafogo tem a maior folha da Série C. Se não for a maior, é a segunda. Ou tá no top 3, pelo menos. Tá entre as maiores, com certeza. Tá, entre as maiores. E o Botafogo fazer uma partida que fez lá em Itabaiana é inadmissível. Tá bom que teve o desfalque do Gama e também qual foi o outro que... Gabriel Honório. Mas isso não apaga a atuação desastrosa do Botafogo. Lógico, o Honório pra mim é o melhor jogador do Botafogo na Série C, junto com o Dourado. E o Gama pra mim é um pilar nesse meio campo. Mas podia estar sem... Sei lá, o Michel Fracaro não pôde jogar, colocou o Wallace, o Denilson titular no lugar do Dourado, tinha que ganhar, cara. Não tinha o Márcio Fernandes no campo. Isso aí em breve vai acontecer, né? O Márcio Fernandes não vai estar... Enfim. Queremos deixar claro que no momento que estamos gravando esse programa aqui, estamos gravando na terça-feira à tarde, ainda não há uma definição sobre o comando técnico do Botafogo. Há muita especulação de que o Márcio Fernandes possa sair do clube, mas nesse momento não está confirmado ainda. Vamos deixar inclusive aqui um aviso na tela dizendo se aconteceu ou não essa troca de comando no momento que está sendo publicado esse episódio. Sim, inclusive quem comandou o time ontem não foi nem ele, né? Foi o filho dele, o Marcinho. Porque ele estava suspenso. Sim, exatamente. Eu acho que a situação tá balançando. Ele tá balançando no cargo do Botafogo. Se for usar o corte de Zago também, ele tem uma vitória em 6 jogos. E o restante é empate e derrota, né? Eu acho que o Marcos Fernandes tá bom mesmo. O erro do Botafogo, eu acho que foi desde o final do Paraibano. Em ter mandado embora um cara que já conhecia o elenco. Tinha a sua proposta, o Botafogo tinha uma proposta na época, tinha uma proposta de jogo que a gente elogiava. E mandou o cara embora e contratou um cara que não conhecia o Botafogo, não conhecia. Trouxe outro que tem bagagem no futebol de acessos, mas ele de Série C, mas não tá dando liga muito. Não tem como a gente apontar um erro do Botafogo, porque é uma junção de erros e parece que a diretoria está um pouco perdida, a SAF está um pouco perdida, veio para cá achando que prometendo demais e até agora só vem entregando o CT. Realmente o Botafogo mudou de patamar em estrutura, vem mudando, né, em estrutura, mas futebolmente piorou e vem piorando mais ainda porque você não vê uma contratação de reforços, você não vê uma estratégia para motivar os jogadores. Teve antes do jogo contra o Caxias, teve uma motivação de... Um bicho de 1 milhão. De bicho estava rolando. E para esse jogo teve acompanhamento. Eles estavam conversando com a galera. Com um coach, no caso. Um coach. E você vê que essas estratégias que eles fazem, é o que eles tentam fazer, não vai para frente, porque quando o time chega em campo, é um time morto. Parece que a SAF está desesperada, tentando fazer qualquer coisa, mas não há competência, não há capacidade de fazer o planejamento do time correto, né? Não houve nesse período de SAF até aqui do Botafogo. E eu fico com a impressão de que os investidores da SAF, eles acharam que seria muito fácil comandar o Botafogo na Série C. Na capital, eles iam jogar o dinheiro para cima e com isso o time ia subir automaticamente. Mas faltou planejamento, faltou gestão. O elenco do Botafogo, nesse momento, é fraco. O trabalho do Márcio Fernandes não tem demonstrado uma evolução. A SAF parece estar totalmente perdida. A SAF está perdida hoje, gente. Você vê aí o time apelando, contratando o coach para tentar alavancar a moral dos jogadores, jogando o bicho milionário para ver se resolve, porque o time está perdido, o time está desesperado, não sabe o que fazer. O time, principalmente porque a gente sabe que o Felipe Félix, que é hoje o principal nome dessa SAF do Botafogo, ele não entende de futebol. Ele nunca foi gestor de futebol na vida dele. Ele cresceu na vida dele, ganhou todo o dinheiro que ele tem com o seu serviço na Loca Agora, né? Locando moto, locando veículo, celular, mas com futebol ele não tem essa experiência. E se ele achou que seria fácil só jogar o dinheiro para cima e ia conseguir o acesso automaticamente, está muito enganado. E nesse momento, o Botafogo está perigando cair para a Série D do Campeonato Brasileiro, algo que nunca aconteceu em toda a gestão amadora anterior, que não tinha
como disse Galo, né? Não tinha prato italiano para todos os jogadores, fazia a segurança de cachorro e tudo, mas mesmo assim nunca chegou na situação catastrófica que está sendo agora. Porque vocês não têm tido a competência na gestão para montar um time vencedor, para escolher corretamente no treinador, para fazer o planejamento mesmo de intersemanas e tal, de motivação de atletas. O Botafogo não investiu no seu departamento de futebol. O diretor hoje executivo de futebol do Botafogo é o mesmo que se manteve de antes da SAF. Porque não investiram nisso, não investiram na diretoria nova. Investiram tudo no CT, investiram na estrutura, no lounge, no plano de sócio. No marketing. No marketing, que a gente elogiou muito e vou seguir elogiando isso, porque isso é um passo muito importante para o Botafogo e que precisava ser feito. Mas o Botafogo ele tem que focar, nesse momento, em ter um time competitivo dentro de campo, em se resgatar. E o que nós vimos na última janela de transferências foi ridículo. Foi totalmente ridículo o que a gente viu na última janela de transferência do Botafogo. Contratou jogadores que claramente não viriam para somar e até hoje não somaram. A gente viu os jogos depois da janela. 2 derrotas em que os reforços fizeram o quê? O único reforço que eu vi que realmente teve um impacto mínimo foi o volante Caio Garcia, que teve uma atuação até que decente nesse último jogo contra o Itabaiana, mas o restante não subiu o nível. Antes da janela de transferência a gente falava o quê do Botafogo? Precisa contratar lateral, precisa contra lateral direito, lateral esquerdo, precisa de zagueiro, precisa de ponta, precisa de atacante. Aí a janela se passou, o Botafogo ainda precisa de lateral direito, precisa de lateral esquerdo, precisa de atacante, precisa de ponta. As mesmas posições, porque vocês não recomporam corretamente o time. E as peças que jogavam bem, hoje não jogam tão bem. Tipo, o time decaiu todas as peças que minimamente serviam, hoje não serve mais. E não tem alguma oxigenação nesse elenco. Alguém coloca contrata jogadores para melhorar o nível e alavancar os que já vinham bem. Muito pelo contrário, parece que abaixa mais ainda o nível. E o Botafogo é um time morto dentro de campo. Todas as jogadas não tinham um contra-ataque. Quando roubava a bola, ninguém acompanhava. Teve o primeiro lance do Guilherme. Guilherme Santos. Ele conseguiu roubar a bola, interceptar a bola, ele foi pro ataque e ninguém acompanhou, tava só ele sozinho e ninguém acompanha, ninguém ajuda, ninguém corre. Os gols também são fáceis, são gols de falhas. Todos os gols, a gente comentou no último giro, que os 2 gols que o Caxias fez, que virou o jogo, foram gols de erros de posicionamento, de atenção. Contra o Floresta também, né? Contra o Floresta também. E esse jogo não foi diferente. O cara tentou conduzir a bola, tomar a bola e não tinha ninguém para chegar junto. O atacante David simplesmente levou a bola e chutou o chute defensável, mas o erro não está só no Fracaro, está muito antes. Veio muito antes, que deixou o atacante sozinho e ele chutou de qualquer jeito, parece que entra. E o Botafogo não tem força. A gente ia falar, é diferente você perder atacando, lutando para ser diferente. Mas o Botafogo não tem forças nenhuma. É deplorável assistir um jogo do Botafogo e cada vez mais fica mais difícil. As minhas críticas começam desde... Vocês falaram que o Botafogo contratou coaches para dar palestra ao elenco. Cara, isso é uma situação de desespero. Parece que eu tô no... Parece uma resposta deles também. A gente tá tentando. A gente tá querendo fazer... Justamente, eu não duvido que a SAF está tentando. Só que é isso mesmo que me deixa mais dúvidas de que o time vai melhorar. Gente, porque assim, o time vê que tá tentando e não tá dando certo, porque não tem competência, não tem capacidade. Gente, esse jogo não foi mais vergonhoso porque foi lá em Itabaiana. Foi lá, não era o mandante, era lá. Se fosse aqui em casa, jogando contra um... Porque o Botafogo não impõe medo a nenhum time. Hoje o Botafogo não impõe medo a nenhum time da Série C. É difícil pro torcedor aceitar, mas... O Itabaiana não sentiu medo, é tanto que fez o gol, se defendeu e conseguiu a vitória em casa. O Botafogo ele tem apenas 2 vitórias nessa Série C até aqui. Uma contra o Confiança na primeira rodada e outra contra o Retrô. Os 2 times que estão na zona de rebaixamento junto com o Botafogo. Ou seja, você vê que o Botafogo ele não consegue realmente competir contra times da parte de cima. E isso é muito preocupante. Porque a sequência agora são contra times que estão na parte de cima. Começando pelo próximo jogo contra o São Bernardo. Cara, é igual... Vou complementar aqui o que eu falei. Não existe... Por exemplo, a gente que falou muito sobre a questão psicológica do Botafogo.
Eu faço cobertura do 13 na Rádio Pop e também aqui no Futebol da Paraíba. E o técnico William de Matia, do 13, só puxando um pouco, sempre toca nessa parte psicológica. É óbvio que o time do Botafogo não é um time que é pra estar na zona de rebaixamento da Série C. Só que com tanta, sabe, bagunça extracampo, é lógico que o elenco não vai blindar. Não tem nenhum departamento no Botafogo que possa fazer esse trabalho mental dos atletas, cara. E aí você contratar coach, cara, parece que eu tô vendo o episódio de South Park, cara. Onde o diretor contrata coach pra dar palestra pros jogadores. Isso é inacreditável. É o que eu falei, a SAF tá tomando medidas desesperadas para tentar melhorar. E essa questão de confiança, né, de psicológico, o Michel Fracaro falou, inclusive, na coletiva de imprensa que teve com ele, que o Botafogo tem um problema de confiança, que se visse nos treinos, via que o time, realmente os jogadores se desempenham bem e tal, só que em campo não demonstra isso. Em campo o time não demonstra isso. E se o jogador está sem confiança, ele não pode jogar. Se o jogador não está com confiança para acertar dentro de campo, ele não pode jogar, que ele vai atrapalhar. O que a gente tem visto, por exemplo, com o Denilson. O Denilson é um jogador que a gente sabe o potencial que ele tem, tudo que ele já fez em outros clubes, no Atlético, que ele fez na Série C passada. Só que no Botafogo, ele está atrapalhando. O Denilson dentro de campo, ele atrapalha hoje. Ele vai ter a oportunidade de fazer o gol, ele vai perder. Porque ele igual tá sem ele perdeu confiança. contra o Figueirense. E perdeu agora também contra o Itabaiana. Perdeu agora. Logo antes de sofrer o gol, inclusive. Um lance que custou muito ao Botafogo. E você vê que a tomada de decisão dele demorou. E é uma tomada de quem tá sem confiança. Porque ele estava de frente para o gol e ele não chutou a bola para o... Ele não chutou. Ele disse, o time não tem confiança no que faz em campo. O jogador ele só vai recuperar a confiança jogando, beleza. Só que o Botafogo ele não tá na situação de deixar o cara lá errando, atrapalhando, para ver se ele recupera a confiança dele. O Botafogo está na zona de rebaixamento da Série C. A chance de acesso, já esquece. A torcida já esqueceu. O foco agora do Botafogo é ganhar, nesses próximos 9 jogos, ganhar 4 para fazer 21 pontos e se livrar da chance de rebaixamento para a Série D. Porque esse é o principal medo do Botafogo hoje. Um medo que já tinha acabado, só que veio de volta graças à gestão incompetente até aqui da SAF. Sabe quando a gente fala de um time que tá brigando para não cair e ele segue a cartilha do rebaixamento? O Botafogo extra-campo e algumas vezes dentro de campo parece que tá seguindo algumas dessas cartilhas por conta da incompetência da diretoria e também por escolhas erradas. Por exemplo, derrotas dentro de casa vexatórias contra o Floresta, contra o Caxias, gols perdidos muito fáceis, pontos que não pode perder fora de casa e perde. Aí tem toda essa questão da diretoria que a gente já falou muito, sabe? Cara, realmente eu ainda acredito que o Botafogo não vai ser rebaixado. Tem 9 jogos ainda para serem feitos. O Botafogo tem potencial. Até se é difícil, eu diria quase impossível, mas tem chance ainda de se classificar. O Itabaiana, ele estava na zona de rebaixamento ontem, ele venceu e está a 5 pontos do G8, então por que não acreditar? Mas realmente, da forma que o time desempenha e com toda essa bagunça, essa zona, o Botafogo está uma zona extra-campo. É muito difícil acreditar que o Botafogo ainda consiga se recuperar a nível de tentar o objetivo da temporada, que seja o acesso. E olhando para a tabela, eu sempre falo muito aqui de nota de corte, né? Nota de corte normalmente eu falo de classificação, só que nesse caso vamos olhar para rebaixamento. A nota de corte dos últimos anos da Série C tem sido essa de 21 pontos. Nunca um time caiu da Série C para a Série D, pelo menos nos últimos anos, com 21 pontos. Teve que caiu com 20, com 19, mas com 21 não. Então acredito que o objetivo do Botafogo hoje é fazer esses 21 para não cair. Só que para fazer esses 21 pontos hoje, ele tem que vencer 4 jogos dos próximos 9. Rapaz, é muito jogo. Pô, o Botafogo em 10 venceu 2, cara. Então, caramba. Ele tem que melhorar, dobrar o seu rendimento aí. É muito ponto, Diego. Para se livrar do rebaixamento nesse momento, ele tem que focar em ganhar 4 jogos para fazer 21 pontos. Aí depois que venceu, vamos dizer que vale 4 vitórias seguidas, aí maravilha, o mundo ideal. Aí beleza, depois disso você foca em acesso a alguma coisa. Mas nesse momento o objetivo do Botafogo é esse, porque a realidade da tabela e do desempenho do Botafogo é olhar contra o rebaixamento. E eu quero saber uma coisa da SAF.
Se o Botafogo cair, o que vai acontecer com a SAF? Porque eu tenho certeza que o rebaixamento não estava no planejamento deles. O dinheiro que eles estão investindo, que eles estão botando ali, o rebaixamento não está na conta. E a gente já teve o caso, inclusive, do Lucas Franzato diminuindo sua porcentagem dentro da SAF do clube, o Felipe Félix assumindo mais. Eu quero saber o que vai ser do Botafogo se cair para a Série D, da perspectiva da SAF. Porque pode ser que realmente o Botafogo cair, eles pensem, não, vamos continuar investindo, seguir para recuperar, pode ser que seja isso. Mas o fato é, se o Botafogo cair para a Série D, vai acabar sendo muito melhor, economicamente falando, para eles, abdicar do investimento feito, pagar uma multa que seja, do que investir cada vez mais para tentar tirar do fundo do poço que eles colocaram. Ou seja, vamos ver o que vai ser da SAF, se eles vão realmente seguir com o clube depois de um suposto rebaixamento, porque o Botafogo tem que se preocupar com isso agora. Eu queria também saber do senhor Alexandre Galo, que recentemente, né, na coletiva que nosso colega Gustavo Cruz estava lá, né, falou que ele estava acostumado em trabalhar em clubes de Série A e tudo mais, times de elite. Queria saber o que o senhor Alexandre Galo ele vai fazer, né, para tentar evitar o maior vexame esportivo da história do Botafogo Futebol Clube. Porque nunca foi rebaixado o Botafogo. Que nunca foi rebaixado em sua história. E o nosso colega Iago Sarinho até falou no Tabajara Esportes que um rebaixamento seria o maior desastre esportivo da história do Botafogo. E eu concordo com ele. Porque o Botafogo nunca teve um potencial tão grande de quebrar essa barreira que tem, né, de ser um clube que não tem tanto destaque fora da Paraíba. Tem um destaque fora até no cenário nordestino, mas a chance agora, com a cidade de João Pessoa tendo uma ascensão, né, turisticamente falando, e também muita gente, a cidade cresce cada vez mais. Inclusive foi esse o motivo, provavelmente, da SAF ter investido tanto no Botafogo. Exatamente. O Botafogo querendo ou não, eu sou torcedor do Auto Esporte, mas todo mundo sabe que o Botafogo é o clube de João Pessoa, o clube mais popular de João Pessoa, sabe? E é o clube mais rico. A gente pode passar o tempo elencando aqui o que o Botafogo tem que difere, que possa ter trazido eles investir aqui. Exatamente. Mas o problema é que eles não estão investindo. Eles estão investindo na estrutura. A gente está falando, né? A gente está apontando que realmente a estrutura vem mudando. Mas, como Marcos apontou no último programa, eles não têm competência de cuidar do elenco do time, da área esportiva do time. Que o time cada vez mais vem mais se afundando, cada vez mais perdendo mais confiança. Um time que entra com medo em campo, não tem qualidade técnica, tem uma semana para treinar, não falando que eles não vêm treinando, mas quando está em jogo não tem uma jogada, não tem uma solidez defensiva que antigamente tinha. O ataque é muito em brilhos de Henrique Dourado e de Honório, que vem fazendo a diferença. Até os jogadores que eram muito elogiados perderam o rendimento e estão caindo. O Gama. Eles estão caindo de rendimento. Não tem um time sólido. Você não vê os jogadores que se repetem, só os que têm destaque, e não tem um time sólido. E continua nesse ostracismo. O Botafogo cada vez mais não cai na realidade. A gente ainda vê que o povo fala sobre subir. A gente sempre vê falando sobre subir, mas ninguém vê sobre falar sobre a realidade. Só o Mário Fernandes, que falou na coletiva, que ele falou que foi bem realista, mas a gente não vê o realismo nisso. A torcida cada vez mais está distante. Próximo jogo aqui no Almeidão vai ser uma briga, e ainda mais contra um time que está em cima. Quando eles for com um time que provavelmente é um time perdível. Não era, o Itabaiana não era um time perdido nem na casa do Itabaiana. Sim. Não era um jogo para perder nem na casa deles. Mas a gente não vê... você não vê dificuldade do São Bernardo chegar aqui e vencer o Botafogo aqui. E se vencer, cara, eu acho que vai ser um caos. O torcedor tá puto, tá com raiva e com razão. Você não vê se eles vão chegar já para apoiar o time. Eles vão ter que também... A SAF também vai ter que fazer um plano de trazer o torcedor para cima, para apoiar o time nesse próximo jogo.
Porque uma coisa der errado... Tem que ser algo diferente do que tá sendo, né? Uma coisa der errado, já vai para baixo por tudo. Porque já vai começar o xingamento, vai começar a questionar as escolhas do treinador, vai começar tudo, aquela alavanca, e o jogador já está desmotivado. O jogador já está desmotivado. E com a torcida contra ele ainda, dizendo que vai pegar ele no final do jogo, fica mais difícil ainda. Vai ficar muito mais... Já que você citou de treinador, como eu falei, no momento que a gente está gravando esse episódio, ainda não saiu a definição sobre o treinador do Botafogo. Saiu o Márcio Fernandes. Vocês acham que quem deveria assumir o Botafogo? Eu não tenho base para apontar. Acho que essa resposta é... O Papa, para dar um jeito. Eu acho que nesse momento... A resposta é bem clara para todo torcedor do Botafogo, qual que é o tiro mais seguro nesse momento. Pisa neles? Porque no mesmo dia em que o Botafogo teve essa derrota, o treinador Evaristo Pisa deixou o cargo do comando técnico do ABC. E Evaristo Pisa, ele é o ponto seguro do que tem sido no Botafogo recentemente. Tá dando errado, chama o Pisa. E ele tem resolvido. Ele tem feito isso. Mas a gente vai ter que ver também se a SAF vai deixar o orgulho de lado para fazer essa opção. Porque Evaristo Pisa era o nome do associativo. Um nome muito comum, muito utilizado, muito apoiado pela gestão do associativo. E a SAF sempre teve o discurso de vamos ser diferente de tudo que já foi aqui no Botafogo antes. E também o fato de que Evaristo Pisa foi deixado de lado por essa gestão da SAF no início deste ano, né? No final do ano passado, Evaristo Pisa, ele era o treinador do Botafogo e a SAF acabou optando por não continuar com ele. E que inclusive teve um episódio relatado pelo treinador Evaristo Pisa depois de sua saída do Botafogo, de que depois do jogo da última rodada contra o Remo, o presidente Roberto Buriti chegou nele e falou: conto com você para o ano que vem. Isso foi dito, relatado pelo Evaristo Pisa, que criticou a gestão do Botafogo por conta disso, e o Botafogo decidiu por não seguir por ele, muito provavelmente por conta da SAF. É inevitável que se o Márcio Fernandes cair, eu acredito que vai cair, da forma que está sendo conduzida as coisas no Belo. Eu acho que o Pisa vai ser o primeiro a receber essa ligação. Tanto por questão de ser um nome de segurança, um nome que a torcida também já conhece, e também que é um treinador que está livre no mercado. Tudo bem que o ABC também está brigando contra o rebaixamento. Né? O trabalho dele no ABC não foi bom. Sim. É muito claro que é isso. A questão do Evaristo Pisa é porque os últimos trabalhos dele no Botafogo têm sido bons, inclusive ele já salvou o clube do rebaixamento em 2020. Perfeito. Eu acho que ligações terão ser feitas nessas próximas horas aqui em João Pessoa. Eu acredito que se acontecer realmente do Márcio Fernandes cair, o nome que a torcida mais vai pressionar vai ser o Pisa, que é o ponto seguro nesse momento. Mas eu não sei se a SAF... É aquilo, a SAF vai ter que deixar o orgulho de lado. Nesse momento vai ter que deixar o orgulho de lado para escolher nesse treinador, se é que vai trocar mesmo. Né? Eles não estão num ponto de que eles têm que... Eles têm que fazer o que tem que ser feito. A gente tem de vaidade. Então, se continuar com vaidade, vai cair. E é o que eu ia perguntar para vocês também. O caminho é demitir o Márcio Fernandes? Eu não vejo evolução nesse momento no trabalho dele. Já são alguns jogos dele no comando do time. Ele teve bastante tempo para treinar. Teve bastante intervalo de treino, né, entre esses últimos jogos. Foram 2 semanas somente de treino. Inclusive o Botafogo divulga a agenda da semana. Foi treino todos os dias. Então não há justificativa para mim do time não apresentar nenhuma melhora, e eu acredito que ele vai acabar caindo. Vamos ver como é que vai ser, né? Se vai realmente isso acontecer, mas é o que eu espero nesse momento. Como eu disse mesmo, vocês disseram de orgulho mesmo, né? Porque se eles demitiram o Márcio, vai comprovar mais ainda o quão eles estão perdidos nesse campeonato. E se contratar o Evaristo Pisa, vai ser um atestado de que eles realmente estão perdidos, né? Porque é o nome que eles não queriam de jeito nenhum. Vão ficar cada vez mais... É que a SAF está perdida. Então, que você está perdido, dê um atestado mesmo que você está perdido e faça o certo, por gentileza, né? Até porque, a gente tem que lembrar aqui, puxando para finalizar o Botafogo, dia 10 de julho abre mais uma janela de transferências. Aí é a oficial mesmo de meio do ano, né? O que o Botafogo vai fazer? Porque a última janela de transferências,
O Botafogo falou O Botafogo pegou alguns... Pode falar. O Botafogo pegou alguns refugos da Série D. A verdade é essa. E nos jogadores que, dos 2 jogos que vieram aqui desde essa janela, não impactaram em nada no time. Os caras trouxeram jogador do campeonato tailandês. O que isso vai Um cara que tava encostado no tailandês. Que tem cara... O cara era o zagueiro que tava há 1 ano sem Léo jogar. Santos. Ele mesmo. 1 ano sem jogar. Como é que esse cara vai agregar tecnicamente para o time? Vai chegar jogando, porque precisa de jogadores para jogar agora, entrar já no jogo de domingo, já entrar e já fazer a diferença. O que esse cara que passou 1 ano parado vai agregar? Não falando do cara profissionalmente. Eu não conheço a carreira do cara, para você ver que a gente não conhece a carreira do cara, ele não pode chegar e mudar, mas o que esse cara fez para Ele fez pra chegar no Botafogo da Paraíba. E por que o Botafogo da Paraíba foi atrás? O que ele vem jogando? Porque com nota de corte não tem. Esse cara não vem jogando pra você falar, não, esse cara tem que vir, a gente vai contratar esse cara. Nesse momento é o seguinte, SAF do Botafogo, a gente sabe que vocês não têm competência. Vocês já mostraram isso. Vocês não têm a capacidade de fazer a gestão esportiva. Vocês não têm demonstrado isso. Então façam o que vocês fazem de melhor. Peguem o dinheiro que vocês têm de monte aí e vá jogando isso no mercado. Pelo menos... Vá atrás dos melhores, vá atrás de Série A e B, igual vocês falaram que iam tentar fazer na última janela. Vão fazer isso nessa, vão jogando dinheiro pra cima. Pegue jogador bom mesmo, jogador que tá indo bem ali, consegue se destacar ainda na Série B. Ofereça o dinheiro todinho do mundo pra ele. Ofereça aqui, ó, você vai vir aqui, você vai, mas ele não quer, um jogador de Série B não vai querer jogar Série C. Bota dinheiro na mesa. Quer dinheiro. Bota dinheiro na mesa dele aí. Mas ele vai jogar só pelo dinheiro. Bote bônus, meta bônus pra cima e pra baixo aí. Investe o dinheiro que ganhou bônus por gol, bônus por vitória, bônus por pontuação, bônus por que seja aí. Porque vocês têm que fazer agora o que vocês sabem fazer de melhor. Jogar o dinheiro. Vocês têm o dinheiro? Vocês não têm o dinheiro, mas não têm a competência? Então use o dinheiro, joga o dinheiro para cima e para baixo aí, para tentar salvar a situação catastrófica que vocês estão botando no Botafogo. Mas agora o que eu falei de bônus é para jogador bom. Você tem que oferecer bônus é para jogador bom. Porque não adianta nada vocês oferecerem o bicho que vocês ofereceram aí para esses jogadores que vocês contrataram que não conseguem render. Usem o dinheiro de vocês da forma correta. Peguem o dinheiro que a gente sabe que vocês têm e invistam para salvar o Botafogo. Porque eu garanto que o prejuízo vai ser muito maior se o clube cair para a Série D. Vai ser um prejuízo infinitamente maior do que esse investimento que vocês têm que fazer agora no elenco. O Botafogo precisa de uma contratação, algumas contratações emergenciais em alguns setores específicos da equipe. Falando de contratação emergencial, eu só lembro o Botafogo tem que contratar um cara que faça a mesma coisa que o Verratti fez quando ele chegou no Vasco da Gama. O Verratti, igual o Diego falou, tem que chegar e tem que jogar. O Verratti ele foi anunciado na sexta. No sábado ele foi apresentado no CT do Vasco. No domingo ele estreou, em 30 minutos ele marcou um gol. O Botafogo tem que trazer um cara assim. Tem um cara para chegar, jogar e salvar. Tem que chegar em João Pessoa na quinta, na sexta se apresentar na Maravilha, no sábado ele meter gol no Almeidão, cara. Tem que contratar jogador assim. E, cara, falando dessa última janela, você falou que o Garcia foi bem, mas, tipo assim, o Gama é o titular e principal pilar no meu campo do Botafogo. Eu acredito que todos aqui concordam. O Gama não pôde jogar ontem. Foi desfalque. E aí teve que colocar o Caio Garcia. Que bom que o Caio Garcia foi bem. Isso demonstra que ele tem uma certa qualidade e pode ser útil pro Botafogo. Mas, cara, vai colocar um jogador que jogou uma partida na carreira dele na fogueira assim. Eu não tô falando nem de Caio Garcia em si. Essas contratações, cara. Um jogador de Série D. Um jogador de... Um jogador que tá encostado na Série D. Um jogador que tá encostado. Nem como se fosse um destaque. Assim, o cara tá indo bem. Não tá. Vamos contratar um jogador pra compor o elenco. Pra melhorar o elenco. Meu amigo, você não tá contratando. É igual o professor Aldemir Venceslau falou na Pop. O Botafogo não tá reforçando. Reforço é aquele cara que chega pra agregar no elenco. O Botafogo só tá trazendo jogador pra ter no elenco. O que é que o zagueiro Andrés Robles pode mudar no patamar da defesa do Botafogo? Nada, gente. Nada. Sabe? Cara, o Botafogo tem que contratar, igual eu falei aqui, tem que contratar um jogador que chegue,
que desembarque em João Pessoa na quinta, na sexta seja apresentado na Maravilha do Contorno e no sábado que marque gol no jogo, pô. Porque a situação é calamitosa, cara. A situação no Botafogo é calamitosa. Não... Vendo a tabela, a pessoa pode pensar, pô, é só ganhar. Gente, o Botafogo não desempenha. O Botafogo não venceu nenhum jogo. A gente entrou no mês de julho hoje. O Botafogo não venceu nenhuma partida no mês de junho. Sabe? O São João do torcedor do Botafogo foi triste. Porque não venceu um jogo no mês. Sabe? A última vitória foi contra o Retrô. Aí vem o Alexandre Galo falar... Não, a gente tentou jogadores de Série A e Série B. Mas eles não querem vir. Meu amigo... Não tem essa, tem dinheiro, igual o Marcos falou, gasta. Joga o dinheiro pra cima. Então jogadores da... Eu quero a próxima janela. Próxima janela do Botafogo, eu não quero ouvir desculpa da diretoria do Botafogo, porque a última janela acabou cheia de desculpas, parte de Alexandre Galo, de Felipe Félix, cheio de dedo ali de desculpas do porquê a janela não foi a que eles esperavam. Na próxima, não tem margem pra isso. Não tem margem pra terminar com desculpas. Vocês têm que reforçar o elenco, porque se não reforçar o elenco, o time vai cair para a Série D. Quero fazer outra crítica aqui, ô Marcos. O Fracara até falou que no treinamento ele joga muito bem, que a gente não vê. A gente não tem como ver isso porque o Botafogo não deixa a gente olhar não o treino. Não tem como ver porque isso não acontece no campo. Exatamente. E outra coisa também, teve o Botalto do Sub-20 na Maravilha do Contorno, e todos os times da Paraíba, nesse paraibano, estão abrindo está aberto ao público para assistir os meninos jogar, e com transmissão nos canais oficiais do clube. O Botafogo é o único clube que não está transmitindo. Eu quero saber por quê, primeiramente. E o que tem mais estrutura para fazer isso. Exatamente, eu queria saber, primeiramente, o porquê não está fazendo essa transmissão, e o segundo, por que não tá abrindo para público. É com medo de protesto? É com medo que vai ter jogo de sub-20 o pessoal aproveitar para cobrar o senhor Alexandre Galo? Rapaz. E essa atitude de trancar, fazer com portões fechados, querer fazer as coisas no escuro, é uma atitude que era muito comum na gestão da associativa. Exatamente. Olha que a SAF disse que não ia acontecer mais. Exatamente. O principal, o mais bacana, eu e Diego, a gente sempre vai nos jogos do sub-20 aqui em João Pessoa. O mais legal da gente ir nos jogos sub-20 é ver o público que não tem condições de ir para um jogo de futebol por conta do ingresso. Como no sub-20 a entrada é gratuita, e acompanhar e ver o seu time e ver os jovens que estão surgindo no futebol paraibano. O Botafogo a gente é o time que tem as maiores condições para transmissão e também para formar os atletas. E o Botafogo não deixa a própria torcida, o próprio público paraibano ver a evolução desses atletas. Eu acho que testar, e eu ainda vou mais, se testar esses jogadores, você não tem nenhum desses meninos que se destaca que mais que uma pessoa que joga no campeonato tailandês. Exatamente, não tem nenhum zagueiro na base do sub-20 do Botafogo. E o que eles fazem com o dinheiro que eles ganharam do jogo do Flamengo, da venda de mando de campo? O que eles fazem com esse tanto dinheiro que eles têm? Eles falam, a gente vai investir, a gente vai fazer isso, a gente vai botar o time para jogar. Mas não investe no elenco. No elenco. E o elenco, a gente falar que é bom, mas hoje em dia o elenco não tem confiança. A gente tem que trazer jogadores que não querem vir, mas não tem ninguém da Série B que quer ganhar dinheiro, que fala, vamos jogar, que se a gente não cair, a gente te paga tanto. E se você a gente classificar, a gente te paga mais ainda. Ninguém da Série B que está se destacando, que vai falar, não, eu vou. Não tem ninguém, tipo, já consolidado, que igual como o Santa Cruz fez com o Thiago Galhardo, que vem ajudando o Santa Cruz. Será que não tem nenhum jogador por aí no mercado assim? Ou eles não procuram? Porque é muito mais... Parece que eles não procuram. Eles falam, vamos trazer essa pessoa aí, pensa assim, não, vamos trazer jogador de tal canto, conversa com o empresário quer botar o jogador no time, seja qual for o time, para ganhar um dinheiro, e trazem... E não vem futuro, eles não explicam se vai ter mais investimento, se vai vir mais jogadores, se vai abrir a janela, como o Marcos aponta. Tem que trazer. Mas será que eles vão trazer? Tudo aponta que eles não vão trazer. E eu acho muito difícil eles vão anunciar um cara de nome. Um cara que chegue e que pode ajudar os que já estão lutando. Porque, claramente, o Honório
E o Henrique Dourado, se estão lá na frente, eles fazem as jogadas, eles buscam o Henrique Dourado. Se desdobra, já é um cara já de idade e idade avançada, jogador atacante de idade avançada, e ele se desdobra lá na frente. Mas vai chegar uma hora que o Henrique Dourado não vai render. Não vai render o que ele rende agora. E o Botafogo não tem pessoas para substituir. Como o Denilson estava na frente do gol e chutou a bola para o goleiro defender. Não tem esse jogador que uma hora, quando o Henrique Dourado não render um jogo, que ele vai ter um jogo que ele não vai render, que ele não vai conseguir fazer um pivô. E a gente vai perder. E está sendo só usado. Eles estão sendo usados e desgastando mais, porque tem jogos que o Henrique Dourado está na defesa tendo que tirar a bola, e ele não é um cara de estar na defesa. Eu quero deixar claro aqui, porque a gente cobra os investimentos no elenco, porque a gente sabe que vocês investem. Você sabe, a gente sabe que tem caixa. Que a SAF investe, que a SAF tem dinheiro, que está investindo muito na estrutura. Só que se não investir no elenco, se não pegar esse dinheiro aí todo e jorrar para contratar jogador de alto nível, sabe o que vai acontecer? Todos os investimentos que vocês estão fazendo no CT e na estrutura do clube vai ser jogado na lata do lixo. Vão jogar no lixo. Vai ser um investimento para a Série C. Vai jogar a Série C. A Série D. D, no caso. Vocês vão pegar esse dinheiro e jogar tudo no lixo, porque vocês não vão ter a competência de montar um time para realmente evoluir o Botafogo. Vocês só vão estar perdendo dinheiro. Então invistam no elenco, invistam na gestão esportiva do clube, porque senão não vai ter resultado. Vamos para o próximo assunto? Vamos continuando no Botafogo ainda, porque hoje teve... Porque o Botafogo, o que aconteceu? Vamos falar agora sobre... Esquecer do jogo e da situação de rebaixamento e falar sobre escudo. Porque o que foi que houve? O Botafogo entrou com um registro no INPI, que é o órgão de patentes, né, de patenteamento, de licenciamento, de registro de marca, para registrar uma estrela vermelha como o seu escudo, pois o escudo atual, que inclusive está ali atrás de Zé, tem esse daqui também, mas que tá, é o retrô, né, tá meio acabadinho. Ali o atual que está atrás de Zé ali. Foi considerado uma cópia do clube do Botafogo do Rio de Janeiro. Com isso, o Botafogo não podia registrar a marca, inclusive isso já havia sido negado anteriormente, e o clube acabou registrando um escudo com a estrela vermelha, que era apenas a estrela vermelha, para ser uma marca nova do clube, para poder vender produtos, vender comércio e tal. E também se especula que tem um envolvimento disso também com a capa, né? Porque a capa estava cobrando que o clube registrasse um escudo oficial, mas não podia registrar esse, né? Então se especulou também muito que a camisa listrada do Botafogo, que está faltando ser lançada ainda, viria com a estrela vermelha no lugar do escudo, né? Ficaria um espetáculo essa camisa. Já foi utilizada algumas vezes, inclusive, né? Ficaria único também, ficaria bem a identidade do Botafogo, porque a identidade do Botafogo é a estrela vermelha. Logicamente que é o escudo também, mas esse escudo já vem de outro time, que é o Botafogo do Rio, e aí tem sempre essa associação. Então, se o Botafogo visa subir mais de patamar, chegar a uma Série A, ele não pode ter espelho de outra marca, ele tem que ser a sua marca própria. E a estrela vermelha, como vocês apontaram, fica de passagem, fica muito lindo. Tem que renovar, né? Tem que renovar, não tem como você passar o resto da vida com um negócio que você, de 1900 e tarará. Igual muitos clubes, logicamente, tem que fazer uma mudança para melhor. Essa seria uma boa mudança, diferente de outros clubes que, quando mudam para pior, né? A questão do escudo do Botafogo é um tema que já é discussão há muito tempo, né? Sobre o escudo do Botafogo. Alguns são contra, alguns são a favor dentro da torcida. Essa discussão, ela existe. E, assim, eu pessoalmente, eu acredito que a discussão de escudo é muito mais aceitável do que outras discussões, por exemplo, de nome, de torcedores que querem mudar o nome do clube. Para mim, é outro tipo de discussão, porque clubes mudam de escudo, é normal os mudarem de escudo. Contanto que seja um escudo que represente o que é a história do Botafogo, tenha uma identidade com o que é o Botafogo Futebol Clube, eu acredito que é aceitável. Então o Botafogo ele registra essa estrela vermelha agora, que eu espero também que seja somente uma medida provisória ali, né? Porque eu não acredito que só a estrela vermelha ali ficaria um negócio bacana, né? Porque, assim...
Poderia fazer... A gente fez um programa recentemente de escudos antigos. Então, eu ia falar disso. Poderia pegar o primeiro escudo do Botafogo, aproveitar que é manter o vermelho, coloca vermelho uma borda preta e coloca BFC. BFC. Inclusive, eu postei no meu Twitter um negócio que eu fiz em 5 minutos no Adobe. Eu fiz um escudo assim, simulando, que eu pedi pra colocar na tela também, inclusive, que... Foi um negócio de brincadeira que mostra que dá pra fazer, né? É algo complicado no bicho de cabeça. Eu fiz em 5 minutos no Adobe, qualquer um consegue fazer um negócio bem feito e que represente a história do clube. Mas eu acredito que tem um fator muito importante nessa discussão do escudo, que inclusive a página Belo Mil Grau, que a gente já foi inclusive convidado aqui no nosso programa, ele publicou, e eu concordo muito com ele, que é a forma como a SAF aborda esse tema. Porque eles poderiam fazer de uma forma que, com um marketing especial, né, falando de vamos mudar o escudo, vamos trazer um novo escudo com a estrela vermelha, a nossa identidade, do que nos diferencia e tal. Nós somos os Paraíba. Mas isso não foi feito. O Botafogo, ele tá mudando seu escudo agora num processo de... Ele tem que mudar porque é cópia, Xerox, é uma cópia do time do Rio de Janeiro, então ele vai ter que mudar e vai enfiar isso goela abaixo de vocês. O Botafogo não fez um marketing bem projetado para essa questão do escudo. Eu acho que poderia ter feito de uma maneira diferente e num momento diferente também. Porque o Botafogo, nesse momento, brigando para não cair para a Série D, fica meio complicado você especular e toda essa discussão do escudo. E isso é a última preocupação que o Botafogo tem que ter, sobre escudo, essas coisas. É a última Deixa para 2026. Isso aí é para mais para frente, quando o Botafogo tiver mais... Só que o clube já está adotando agora. Já está registrando o escudo agora. Eu acho que o Botafogo tem um problema muito grande de identidade. Essa questão do escudo, eu acho que tem que mudar. Porque eu acho que o Botafogo da Paraíba ele tem que ser único. Ele tem que ser também diferente do Botafogo do Rio. E eu acho que uma releitura dos escudos antigos, até o primeiro escudo, aquele que a gente reagiu há pouco tempo atrás, seria muito, muito bacana. E respeitando a história do clube, mantendo a estrela vermelha, respeitando a história do clube. E não é uma coisa muito difícil muito pra gente pensar muito. Porque a gente tava comentando sobre só a estrela vermelha. Só a estrela vermelha fica muito característica. Fica muito vago. Fica muito vago. Fica não, igual realmente fica faltando. Mas se eles... o Botafogo, você olha para aquilo ali, você vê uma estrela vermelha. Não pensa no Botafogo. Mas é o que eu tô comentando. Se deixar só a estrela vermelha, fica com identidade. Seria melhor do que fazer uma repaginação igual o Atlético Paranaense fez com o seu escudo, que é uma coisa horrorosa, que é uma coisa muito feia. Parece o símbolo que não tem nenhuma identidade com o time e nem com o escudo antigo. Mas é o que eu estou dizendo, que se o Botafogo deixar só a estrela vermelha e não querer causar igual fez o Atlético Paranaense, tem mais a ver com a identidade paraibana, do time da Paraíba, do que com os outros. Mas é como a minha linha, a mesma de Ítalo, de pegar os escudos antigos e fazer uma repaginação hoje em dia. Até porque desde a chegada da SAF, a impressão que passa é que eles querem muito desvincular a imagem do Belo do Botafogo do Rio, do Botafogo Futebol e Regatas. Teve até, mudaram até, acho que até agora, né? Tá até hoje. Tá até hoje. Se você procurar o perfil do Instagram do Botafogo, tá escrito lá Belo FC. Belo FC, sabe? Aí... Quando saiu os uniformes, né? Um todo preto e outro todo branco, até pensavam que era questão de queria se desvincular do Botafogo Futebol e Regatas. Eu acho que o Botafogo é necessário, urge a necessidade do Botafogo Futebol Clube alterar o seu escudo. Porque além tem toda essa questão do tentar registrar e não conseguir porque ser considerado plágio, eu acho que a identidade para um time que está em ascensão, logicamente, hoje dia 1º de julho, está na zona de rebaixamento da Série C, mas querendo ou não, Botafogo é um clube que está em ascensão, se a gente tirar esse recorte, tirando esse ano, e eu acho que esse redesign para se desvincular do Botafogo Futebol e Regatas lá do Rio de Janeiro é essencial para dar essa alavancada na imagem do Belo. Eu não acho que vai mudar o nome, até porque eu acho que seria uma mudança muito radical. Porém, e que não precisa. Porém, eu acho que
a tendência é que nos próximos anos, se continuar a SAF, né? Eles tendem a fortalecer mais o nome Belo. Mas mudar o nome no cartório, ir lá mudar e tudo mais, eu acho que não vai mudar. Né? Um belo nome. Mas se vocês me permitem, eu quero deixar uma última cornetada aqui, porque eu concordo com alguns pontos de Ítalo, não tudo, mas eu concordo com alguns pontos. E eu acredito que, na realidade, a SAF trouxe essa discussão para o momento errado. Que a SAF trouxe essa atitude de querer trazer essa discussão de mudar o escudo com o registro da Estrela Vermelha e tal, no momento que o clube está na zona de rebaixamento da Série C. Então, assim, vocês não têm que se preocupar, nesse momento, com um processo hipotético do Botafogo do Rio de Janeiro. Se preocupem em sair da zona de rebaixamento primeiro. Aí depois vamos trazer essa discussão para frente, por favor. E do jeito que eu sou teorista, eu acho que creio que isso já foi pensado para tirar um pouquinho do peso do time. Não tem ser tanto a cortina de fumaça. Porque você vê, é muito específico quando acontece alguma ação do Botafogo, algum bicho, alguma coisa, sempre querendo mudar alguma resposta. E a do escudo agora trazer em tona agora, também meio que não é nada do nada, nada é por não ter um porquê. E o Alexandre Galo em clubes anteriores ele tem essa fama, esse costume de fazer uma cortina de fumaça em momentos específicos. Porque assim, nossa Paraíba merece um time. A Paraíba é a capital, uma das capitais mais visitadas, é uma capital das maiores capitais daqui do Brasil. João Pessoa. E a gente merece, a gente tem que ter um time lá em cima, igual as outras grandes capitais, para fazer jus ao nosso time. E aí eu acho que seria muito senso de segundo mundo achar que a gente não sempre está apoiando os times de fora, sempre está torcendo para um Flamengo, sempre está torcendo para um Botafogo de lá. Você vê muitas pessoas hoje em dia com a camisa do Botafogo de fora. A camisa do Botafogo de fora. E não quero falar da identidade, do que um torcedor torce, o seu sentimento. Mas a gente tendo uma desassociação e uma alavancada, como a SAF quer subir, seria de mudar a estrutura de como a gente vê o nosso próprio estado. Vamos passar então agora, nesse momento, para o próximo bloco do programa, falar de Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos iniciar falando do 13, neste momento, porque o 13 ele empata com o Ferroviário fora de casa, um jogo em que, se o time perde, poderíamos dizer que estava fora, né? Talvez. Sim. Se o 13 perde, eu acho que... Não que o empate tenha resolvido a vida do 13, eu acho que o 13 ainda tem 99,9% de chance de ser eliminado. Não matematicamente, mas o que eu sinto é que as chances do 13 é só um milagre mesmo para passar a próxima fase, até pelo extracampo mesmo, sabe? E esse jogo, o 13 começou, me surpreendeu a postura do 13. O William Di Mattia, ele tá na coletiva dele, ele é bem sincero, ele fala que é difícil, ele fala que é complicado pegar um elenco, e eu acho muito, muito interessante, em toda a coletiva do Dema, ele falar que o homem ele só consegue desempenhar o seu melhor papel quando ele está com autoestima alta, quando ele está confiante no que ele está fazendo. E ele relatou na primeira coletiva que ele deu que quando ele chegou no Presidente Vargas para dar o primeiro treino, ele via jogadores e funcionários do 13 cabisbaixo. E imprensa também, falou disso. Imprensa, dia a dia. O clima no 13 estava muito pesado, sabe? E eu acho que o primeiro, eu falei no Botafogo, quando a gente falou sobre a parte mental. Antes de tudo, o time pode ser o melhor possível. Se você não está com o mental em dia, Marcos, você pode ser o melhor profissional do mundo. Marcos, Diego, nosso produtor, Matheus, você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não tiver com o mental em dia, você não vai conseguir desempenhar bem. Não vai conseguir desempenhar bem com sua família, nos estudos, no trabalho, porque é isso que move o homem, sabe? É a cabeça que move o homem. E o 13 claramente era um time que estava desmotivado. Era claramente, a gente ia para os jogos do 13, eu que cubro o 13, o clima era muito pesado. A gente cobria o 13, ia para os jogos do 13, a gente já sabia que o 13 não ia desempenhar bem.
O 13, em 10 minutos de jogo, começava avassalador, metia uma bola na trave e os jogadores se desesperaram. É como se pensava, meu Deus, vai acontecer de novo. A gente não vai conseguir vencer. A bola vai bater na trave, a bola vai pra fora, a gente vai perder gol. E o 13 perde muito gol. E perdeu muito gol. E muita dificuldade para fazer também. Exatamente. O 13 perde muito gol. O 13 tem uma dificuldade enorme. E aí, na chegada dos rivais, dos times que enfrenta, acaba tomando gol. E nesse jogo contra o Ferroviário, parece que eu vi o filme se repetir, cara. Porque o 13 começou muito bem, o 13 teve boas chances. O Coutinho, o jogador que chegou agora para a Série C, muito bem pela esquerda, o Cezinha na direita, o Gustavo Schultz não era tão acionado, porque o 13 jogou mais pelas pontas, mas levou o perigo também. Só que aí, numa bobeada, posso falar assim, do Renan Diniz, que deu o bote errado, ele acabou derrubando o atacante do Ferroviário dentro da área, cara. E parecia que seria mais uma derrota do 13. Porque quando comete o pênalti, eu já vejo zagueiro sentado no chão, lateral deitado, jogado. Pô, cara, tipo assim, foi aos 30 minutos do primeiro tempo, cara. Você ainda tem como se recuperar. E aí o Ciel marcou o gol. Enfim, eu nem acho que foi uma partida ruim do 13. No segundo tempo, o 13... Aí sim, o William de Mathieu mandou o time pra frente. Me surpreendi com a postura. Porque da forma mental que tava o time, eu pensei que se jogasse pra frente ia tomar mais. Ainda mais enfrentando o Ferroviário lá no Presidente Vargas. Mas foi uma postura muito boa do 13. O William de Mathieu, ele é um ótimo treinador. A gente acompanha o dia a dia do 13, a gente vê isso. Os mau resultado que ele teve no início dessa segunda passagem dele pelo 13, a culpa não é dele, cara. Ele pegou uma bomba, batata quente, caiu na mão dele e ele vai ter que se virar. E ele se mostrou muito comprometido a mudar totalmente o que está acontecendo no 13. Exatamente. Né? Que é o que precisa ser feito. Exatamente, porque cara. A situação não está nem um pouco boa, né? Inclusive com situações extracampo, porque eu vou trazer notícia aqui, porque o Dione já comunicou a sua saída do clube, né? E uma notícia quentinha no momento da gravação aqui, segura a bomba, que no momento que a gente está gravando, sai a notícia, o jornalista Rafael Costa, lá de Campina Grande, postou aqui, Pipico também rescindiu seu contrato com o 13. Não, já era esperado. Só para quem não está contextualizado com o dia a dia do 13, o 13 divulgou em nota que para esse jogo contra o Ferroviário, nem Pipico e nem Dione eles foram relacionados para esse jogo contra o Ferroviário. A alegação era que era precaução médica, precaução do departamento médico. Porém, o Dione, logo em sequência, em entrevista, em reportagem ao GE. Globo, ele desmentiu. Ele até desabafou, disse que estava tudo ok com ele, já jogou em situações piores, estava pronto para ajudar o 13 e estava cansado de ouvir mentiras sobre ele. E aí não tinha clima mais para continuar, né? Enfim, essa situação do Dione, eu fiquei bem... Eu não esperava. Lógico, quando saiu a notícia que ele não ia jogar e depois ele deu essa declaração, eu já sabia que ia acontecer essa saída, mas antes disso eu não imaginava que o Dione ia sair do 13, porque ele é um cara muito querido pela torcida, muito mesmo. Eu fui no jogo do 13 Santa Cruz de Natal, o Dione e o Pipico estavam no banco e a torcida implorando pro Dema colocar o Dione em campo. Ele é muito querido, foi muito querido pelo 13, ele demonstrou até esse carinho nas redes sociais na sua despedida. E, cara, o Dione era o principal jogador de nível técnico do 13. Só que não conseguia mais jogar com regularidade. Exatamente. Ele tá com essa questão física também, né? E toda essa polêmica que teve dele com o Dema, né? Só que até quando a gente... Tipo assim, ele falou que estava cansado de ouvir mentiras. Ele disse que estava 100%. Até onde a gente sabe que ele estava bem ou ele estava mal? A gente não sabe. A gente vai preferir ouvir a história do Dione ou a história do 13, sabe? É muito complexo. E tem rumores que ele vai se juntar
ao Cal. O Cal tá no Itabaiana, que venceu o Botafogo. Tem rumores que o Dione vá pro Itabaiana também. Não é certeza, mas... No momento que estamos gravando... né, ainda não saiu, mas tudo leva a crer. O Cal veio pro 13 por conta do Dione, que jogaram junto no Volta Redonda. E a tendência é que o Dione também vai se juntar ao Cal no Itabaiana. Assim, jogadores como... Voltando lá pro Botafogo, jogadores como o Cal e como o Dione eram jogadores que o Botafogo deveria contratar para o seu time, porque as pessoas são jogadores que mudam o nível técnico do time, né? E ter o 13, ter uma perda dessa num momento tão crucial do ano pro 13, porque o próximo jogo é contra o Horizontino, que é o pior, na meu ver, time da Série D, do grupo deles. E logo depois vai pegar Souza, fora de casa, vai pegar o América de Natal e o Santa Cruz fora de casa. Que são os times que estão... O América tá já classificado, o 13 também, o Santa Cruz também. Mas o Souza também vem tentando respirar. E o Horizonte, mesmo sendo pior, também tem chances de lutar. E estão disputando todos esses times abaixo. O Central e o América e o Santa Cruz, para mim, já estão classificados. Então resta uma vaga. Resta uma vaga que está entre Ferroviário, que é entre o Ferroviário, só um segundo, aqui, que é... Central? Não, o Central para mim já está classificado. Eu acho que é muito certo. Ferroviário, Santa Cruz de Natal, 13 e Souza. Cara, infelizmente eu acho difícil dar pros paraibanos, porque... Assim, eu acho que o 13, nesse momento aí, nesse jogo, o que foi muito celebrado, entre aspas, é que o clube não morreu. Porque se perde, a situação já está muito complicada pro time do 13. O Ferroviário e o Santa Cruz estão com 13 pontos. O Souza e o 13 estão com 10 e o Horizonte está com 8. Então, nesse momento, o 13 vai ter esse jogo contra o Horizonte, que ele tem que vencer. Em casa, ele tem que vencer para continuar na briga. Sim. Aí vai ter essas últimas 3 partidas aí. Que é contra com os times. Sorte, ele pode pegar Santa Cruz e América já classificados matematicamente. E eles não derem tanta importância para o jogo. Sim. Com isso, é o ponto do 13 ainda sonhar com essa classificação. Que é o que o 13, a gente vai sempre salientar isso toda vez que a gente fala do 13, é tudo ou nada, é vida ou morte, ou sobe ou não tem calendário. Então, e é isso, perde jogadores importantes. O Dione é um cara que é importante no elenco. E tem que repor. Perde Pipico, que também não vinha dizendo a que veio também, um jogador já de idade, não diz o que veio, mas era um jogador de nome também, de referência no time. E tem essa situação do 13 há muito tempo. A gente não é uma desordem no 13, na instituição. Técnico, troca de técnico direto. Esse é o que está tendo uns jogos. Ele assume quando? Ele já tem quantos jogos já? Dema tá no terceiro jogo. 3 já vem de 2 derrotas e um empate. Então, tipo, não tem nota de corte para os técnicos do 13. O elenco tá uma bagunça por conta dessa troca direta de técnicos. A diretoria fica, não fica. Renuncia e mantém e veio. Na verdade, Dema tá no segundo jogo. A reestreia foi contra o Santa Cruz de Natal. Então é uma derrota e um empate. E a gente desde o começo do ano fala as mesmas coisas como o 13. É um time desorganizado, é um time que só tinha jogadores. Chega a ser repetitivo, né? Então, justamente, do 13. E consegue se manter vivo, ainda tá vivo. Ainda vai ter os jogos mais para frente, mas tá a 3 pontos do quarto colocado, que é onde é a briga, que é o Ferroviário junto com o Santa Cruz, que estão com 13. Esses times, para ele passar, tem que perder 2 jogos dos quatro que vai ter para frente. Tem que perder 2 jogos para eles poderem passar e ficar na frente desses times. Aí a mesma situação do Souza, que a gente vai comentar já, é a mesma situação. Só troca os times que eles vão enfrentar, que vai ser enfrentado. Mas o Souza e o 13 vivem a mesma situação. Podemos comentar do Souza agora, né? Porque só antes de passar por Souza, você falou muito cobrando reforços pro Botafogo. Eu queria saber o que Bolinha vai fazer. Bolinha, você já pediu denúncia.
Bolinha, renúncia no caso. Bolinha, você já pediu renúncia, já reclamou que tá sendo xingado. Enfim, falou que tirou o 13 de uma zona, de um estado calamitoso, deu calendário. Você vai sair e você vai deixar o 13 sem calendário, Bolinha. Você perdeu, você deixou ir embora, né? O seu camisa 10, principal jogador, seu camisa 9, que era referência no ataque. O que é que você vai fazer pra botar o 13 de novo no... sonhar de novo com essa classificação? Você vai contratar o irmão do Diego, Ivo, Ezequiel Ivo, que chegou, jogador, com todo respeito, ele não tem nível de jogar no 3, gente. Gente, a estreia o jogo do Ezequiel Ivo contra o Santa Cruz de Natal foi tenebroso. Tenebroso. Poucas vezes eu vi um jogador ter uma atuação tão infeliz igual eu vi o Ezequiel Ivo. Eu nem vou dizer que ele vai dar errado, mas não é nível de jogador do 13. Não é o que o 13 precisa. Igual a gente falou do Botafogo aqui, que o Botafogo precisa de jogador de nível para subir para a Série B. O 13 precisa de jogador de nível para subir para a Série C. Para jogar a Série D. Exatamente. O Dione era um ótimo jogador. O Dione é um jogador nível Série B. O problema dele é físico, não é técnico. E ainda assim, a gente tava comentando sobre o nível físico do Dione, mas o que tipo, de tanto ele ser cobrado em campo, de tanto a jogada ser voltada para o lado dele, por isso que ele vivia no departamento que é força jogadores. Exatamente. O Dione foi forçado o início da temporada toda. O Dione, ele estreou no Campeonato Paraibano sendo forçado. O Dione teve essa lesão recente porque ele foi forçado a jogar. O 13 não tinha escolha. Ou o Dione jogava, ou o 13 se lascava mais. A palavra certa é essa. Se lascava mais. O Dione, ele voltou antecipadamente. Isso aí é informação minha. O Dione, não minha, né? Mas a informação que eu tenho. O Dione, ele voltou antecipadamente. E por conta dessa volta antecipada, que ele agravou seu problema no joelho. E por isso que desfalcou o 13 numa sequência de jogos na Série C. Aquela volta, aquele jogo, se eu não me engano, foi contra o... Não sei se foi Serra Branca, o Picuiense, que ele até chegou e marcou um gol, ou se foi Nacional de Patos. Enfim, dentro do Amigão. Ele tinha acabado de voltar de lesão, ele jogou no sacrifício. O próprio Dione falou na sua despedida, ele já jogou em situações piores que ele está hoje. Ele não acredita que ele está 100% ainda. Só que ele precisa jogar. Ele precisava jogar. Porque o 13 não tem nenhum jogador de nível para subir. No máximo o Igor Rayan, no máximo o Pipico, no máximo o próprio Dione. O Cal também. O Cal jogou muito bem ontem contra o Botafogo. Jogou na Série C. Quase todos esses saíram, né? Exatamente. Ou seja, o que sobrou pro 13, cara? O que sobrou? Sobrou o Ezequiel Ivo, o Coutinho nem jogou mal no sábado, só que o Coutinho não mostrou pro que veio ainda, sabe? O que é que a diretoria do 13 Futebol Clube vai fazer para evitar essa catástrofe eminente que é o 13 na tabela? Esse empate, para mim, não empolga. Não empolga porque a diretoria é incompetente. A diretoria que o Bolinha montou é incompetente. O 13, infelizmente, vai ficar sem calendário. Hoje eu vejo o Souza com mais chance de se classificar do que o 13, não por conta de peso de camisa, não por conta de elenco, mas por conta de incompetência da diretoria do 13, cara. Eu duvido que vão achar um jogador do nível do Dione para substituir o Dione, cara. Vocês perderam talvez um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, da Série D. E vocês não vão repor. Eu sei que não vai repor. Porque não tem como repor. Não tem, eles são incompetentes. A diretoria do 13 é totalmente incompetente. E é uma coisa que eu tava pensando, falando, você vê os times que estão mais em cima. O Santa Cruz de Pernambuco, o América e o Central. Você vê que são jogadores que são nivelados. O elenco é nivelado. São jogadores que não... No Santa Cruz de Estofo, o Thiago Galhardo, né? Não é como tem o Dione no seu elenco e tem, como você disse, o jogador como o Ivo. Como é? Ezequiel Ivo, que não tem destaque nenhum. É todo desnivelado o time do 13. E complica mais ainda, que é todo desnivelado, porque os que puxavam o time pra cima foram-se embora. De destaque só tem um goleiro. Só ficou Igor Rayan. Só ficou Igor Rayan. E, tipo, não vai. O 13 é repetitivo, como a gente falou, é repetitivo. Toda hora tá falando a mesma coisa. E a gente saber que não vai pra canto nenhum, porque, eles não vão ter poderio pra contratar.
Não tem poderio para contratar. Os jogos são jogos difíceis para frente. E o 13 não tem motivado, como você disse, que eles estão com um mental fraco. Estão com um mental abalado. Eu até acho que o Dema ele pode ter melhorado essa questão do mental do 13. Porque realmente a mudança de postura do 13 no próprio jogo contra o Santa Cruz, e apesar da derrota, e contra esse jogo contra o Ferroviária, a mudança de postura do 13 é notória. É notória a mudança de postura. Mas pode concluir. Perdão por interromper. Não, você complementou. Era exatamente isso. Que o time... Aí ele tá... E como é que eles vão bater de frente com o Santa Cruz, que é um time que já está consolidado, e bater de frente contra outros times, que eles não vão também dar... É um adversário em potencial. Eles podem não tratar com tanta seriedade, porque já estão classificados, mas eles não vão deixar um time em potencial passar de fase, porque eles podem encontrar eles no futuro. E o 13 é um time gigante, que em mata-mata vai fazer o seu nome, vai impor seu nome de gigante. Até porque o jogo contra o Santa Cruz é lá na Arruda. Sim. Eles não vão deixar passar um time gigante como o 13 para eles poderem se complicar mais para frente. Porque numa dessas eles podem ser eliminados por um time que não jogou tão bem. Porque quando muda de fase, muda tudo. Então, eles não vão fazer corpo mole, e a gente não vê o 13 com força para vencer o Santa Cruz. Eu acho muito difícil o 13. Eu acho que nesse momento é difícil o 13 se classificar, justamente por isso que a gente falou da competência da gestão do elenco, que não é forte, até da dificuldade financeira também. O 13 não é um clube que tem tanto dinheiro assim para investir no elenco. Mas eu acho que assim, nesse momento, se eu tivesse que cravar, eu cravaria que não passa. Eu faria essa aposta, por tudo que demonstrou até aqui. Mas nesse momento, o empate contra o Ferroviário, ele deixou vir uma esperança de que vai que nos trancos e barrancos o time consegue. Porque o 13 agora é isso. Vai nos trancos e barrancos, tentar ganhar os jogos de 0-0 para tentar essa classificação agora, porque é o objetivo máximo do 13. O 13 ele tem que salvar o seu ano de 2026. Pelo menos lutar, né? Pelo menos lutar, porque pelo menos ano que vem ficou sem calendário, mas pelo menos não morreu na fase de grupos, jogando o que jogou esse ano no seu centenário. Até porque fica feio, né, cara? Fica muito feio. O ano do centenário do 13, o time ficar sem divisão. E, da torcida também, porque eles têm o trunfo de zoar o Campinense, que é da mesma cidade, por estar sem calendário esses anos, e hoje em dia eles está propício a ficar sem calendário ano que vem. O que eles vão... Qual a rivalidade que tem os dois maiores times de Campina Grande e os maiores clubes da Paraíba, que bate de frente com o Botafogo, estarem sem calendário, com uma cidade que é tão grande quanto João Pessoa, e ser uma das cidades mais grandes da nossa Paraíba, estarem com os dois clubes grandes. Uma das cidades mais populares do Nordeste, né? Está sem clube, sem calendário. Vai simplesmente jogar sazonalmente, jogar um mês e passar um mês todo. É uma catástrofe gigante. E ver a ascensão de um time como Serra Branca para ir jogar no seu estado. E jogar em Campina Grande. Ter que assistir o Serra Branca jogar o ano que vem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que dá pra gente puxar logo pro Souza. Cara, vocês acham que o Central do Caruaru tem um time melhor que o 13 e que o Souza? Porque a campanha que os caras fazem é... Cara, assim, eu acho o time do Central do Caruaru melhor do que o do 13 e também, porque o Souza a gente falou muito que o problema talvez não fosse a qualidade dos jogadores, né? Outros fatores, inclusive mentais, né? Mas eu consideraria melhor, sim. Eu também considero, e também desde que quando o Jô chegou no Campinense e fez alguns jogos, eu achava ele bem acima da média, jogador, profissionalmente. E ele está jogando lá, né? E inclusive fez gol no 13, porque o Souza perdeu os 2 jogos contra o Central do Caruaru, com grande ajuda do jogador do Campinense que está emprestado lá. Que é o que falta nos outros times, um jogador com o profissionalismo do Jô Santos, que a gente não vê jogando, a gente não vê nos outros clubes. Tem, logicamente, que tem um ou outro, mas é um cara que agrega e muito. E para falar do Souza, o Souza é a mesma situação. Vai ter um embate de frente com o 13,
E o diferencial do Souza é porque ele depende de si. Ele vai pegar os dois times que estão à sua frente. Então, contextualizando aí, vamos entrar logo no assunto do Souza, né? O Souza vence novamente agora, o time vinha de uma derrota contra a equipe do Santa Cruz de Recife, mas teve a vitória também contra o América de Natal no último jogo no Marizão, e agora vence novamente a equipe do Horizonte pelo placar de 3-1 também no estádio Marizão em casa. E com esse resultado, o Souza, ele renasce da cinza nessa disputa, né? Porque o time que estava afundado na tabela, estava afundado na lanterna, com esses resultados e também com um pouquinho de sorte, obviamente que a sorte ela acompanha também a competência. O Souza teve a competência de vencer esses jogos, mas teve ali a sorte dos resultados da rodada colaborarem com o Souza, né? E nesse momento o Souza volta a estar vivo, inclusive ultrapassa o 13 na tabela de classificação nos critérios de desempate. O Souza está à frente do 13 na tabela nesse momento, está a 3 pontos de distância para o G4. Primeiramente, a gente tem que reconhecer nossos erros, né? Eu venho aqui no Giro da Semana e falei que não via sentido na contratação de Tardelli Abrantes como treinador do Souza. E queimei minha língua que ele tá fazendo o Souza ressurgir, reanimar. O Tardelli ele foi uma solução também de desespero do Souza. Sim, né? com certeza. Só que desespero de vez em quando também dá certo, né? Dá. E nesse caso, por enquanto, o Tardelli tem conseguido esses resultados novamente. O elenco aparentemente tem gostado da metodologia de trabalho dele, né? Que inclusive o próprio capitão Bruno Fuso falou que estava tendo muita dificuldade antes com o Diá. Isso lá atrás, na primeira partida contra o América de Natal, lá na Arena das Dunas. Não deu ele match. falou sobre isso. E agora o Souza, ele mesmo que uns trancos e barrancos um pouco ali, ele volta a estar vivo nessa disputa. E um fator muito interessante, porque daqui para frente é confronto direto em cima de confronto direto. Porque a sequência difícil dos 4 jogos contra Santa Cruz e a América de Natal acabou-se. Diego, Sim, é a hora bem. do dinossauro rugir agora. Então, contextualizando os próximos jogos do Souza, pra gente saber, ele vai pegar o Ferroviário, lá no estádio do Ferroviário, vai pegar o 13, o Central e fecha contra o Central lá em Caruaru e fecha contra o Santa Cruz de Natal aqui lá no Marizão. Só confronto direto. Só tem. Com o Central do Carol não, porque o Central Já tá podemos dizer que ele tá bem encaminhado ali. Mas o restante é tudo confronto direto ali. E o Souza, ele, pra quem já tava morto, pra entrar agora numa situação de... Depende de si. Estamos dependendo de si, estamos dependendo de disputar finais para definir a nossa classificação. As finais tá uma situação muito melhor do que estava antes, com toda certeza. Sim, né? é uma situação diferente da do 13, que vai pegar os lá de cima, que o 13 também dependeria dos resultados do Souza para poder crescer. É porque vai depender muito desse confronto direto. Esse confronto direto vai definir muita coisa. Então, confronto direto são 3, que é contra o confronto direto contra o Ferroviário, o 13 e o Santa Cruz. No caso, eu ia falar do confronto direto contra o 13. Porque se ele fizer o papel de casa, ganhar do Ferroviário e ganhar do Santa Cruz, ele já abre 6 pontos dos 2 times que estão à sua frente, que abre 3 pontos dos times que estão à sua frente com 13. Eles estão com 13 e o Souza está com 10 pontos. Junto com a equipe do 13. Junto com o do 13. E vai ser uma briga, a gente que eu particularmente eu estava já achando que já tinha ido pro Beleléu, esses times da Série D, do Paraibanos da Pensou Série que D. tinha virado forte, né? O próprio Aldeone Abrantes falou que o objetivo do Souza era terminar a Série D com dignidade. Por enquanto tá caminhando para tentar pelo menos isso, né? De brigar até o final. Ver se o Souza ele vai ter a capacidade de lutar até o fim. Porque nesse momento o time voltou a estar vivo. Com essa vitória contra o Horizonte, que inclusive destacar a vitória 3-1 com os 2 gols de Diego Ceará, também o gol de Patrick Dias. E o Diego Ceará que é o cara que ele não tava marcando tanto gol, mas também porque o Souza não tava facilitando as coisas para ele, né? Mas se a bola chegar ali, ele vai fazer gol. Ele é um cara que sabe fazer gol. E passa muito por ele essa recuperação do Souza na Série D nesse momento. E o Souza, vocês acham que quais são as chances agora nesse momento? Cara, eu acho que é 50% ainda. Ou vai ou não vai? Ou vai ou não vai, né? É 50%. Não dá para confiar tanto, porque depende de si, né? Depende de si. E os outros times também têm chance, né? Deu uma
engorrada aqui. Nosso Diego tá meio debilitado. Quase todo mundo do futebol da Paraíba, né? O Gustavo Cruz não veio porque tá doente e eu e Marcos... É porque a gravação está sendo feita no dia de chuva. E dia de chuva destrói todo mundo. Aí complica demais. Então, mas é o que eu tô olhando aqui. O Ferroviário também tem confrontos diretos. Aí vai ter jogos da Copa do Brasil. Vai ser uma porradaria franca essa reta final da vai Série sim. B. Então, era isso que o que eu tava vendo que tava faltando. Porque tava meio morgado. Tava muito morgado esse grupo. Porque os times o América e o Santa Cruz dispararam, junto com o Central um pouco atrás. E os nossos times da Paraíba estavam lá embaixo. Não estavam ganhando nem dos times que tá abaixo. E os próprios times da Paraíba vão brigar entre si ali, porque no máximo vai passar um, né? Porque a gente tá projetando aí. No máximo vai passar um. A menos que aconteça uma catástrofe com o Central do Caruaru, né? Então, justamente, o Central do Caruaru, que é o terceiro, ele tá com 19 pontos, que, como já dito, ele é o Marco. Não, na verdade, o América tá em terceiro, que o Central tá com 20 pontos na segunda posição. Não, isso, exato. Eu só tava confundindo os dois Então, times. se acontecer uma catástrofe com o América, o Central já tá um pouco encaminhado, eu acho. Deixa eu só ver. Eu acredito que nesse momento é a mesma coisa do 3. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não vai, pelo que demonstrou também até aqui. Mas hoje essa chance ela existe, né? Pelo menos isso o torcedor do Souza ele tem para se animar um pouco. Que antes tava lá em cima, tava muito em cima, os outros times tinham despancado e o Souza estava na lanterna com 7 pontos conquistados só. Era muito difícil para um time que já estava com 13 pontos lá na frente. Aconteceu que o Ferroviário não fez juiz de subir mais, que também é uma deficiência dos outros times que estão na frente. Não é só o mérito do Souza, é de ter ganhado esses 2 jogos que ganhou contra o América e agora contra o Horizontino. É mais o Ferroviário que teve a oportunidade de passar mais à frente, de se confirmar sua classificação. Se ele tivesse ganhado esse jogo contra o 13, ele teria cravado sua classificação. Porque ia ficar muito mais avançado, ia abrir 6 pontos de diferença para os times que estão disputando com ele, e ia ser só entre ele e o Santa Cruz de Natal. Que, sinceramente... Que é o jogo da última rodada também, né? Que é o jogo da última rodada. Que, sinceramente, é uma situação difícil de comentar desse time, porque o Souza, nosso time a gente tá sofrendo, um time que a gente apontava como o melhor time da Paraíba, está sofrendo o que está sofrendo na Série D, que mostra que a gente não teve preparo nenhum para ser. Nenhum time, eu creio que se preparou para o Brasileirão. Seja 13 não se preparou nem para o Paraibano. O Souza e o Botafogo, nenhum se preparou para disputar os campeonatos nacionais. Eu concordo com você. Eu acho que a régua aqui na Paraíba ainda está muito baixa. Por mais que seja um campeonato muito legal de assistir pela quantidade de times tradicionais, tirando o Trio de Ferro, aí tem Souza, Auto Esporte, tem Nacional de Patos, Esporte de Patos. Serra Branca tem uma sessão. Serra Branca é um projeto muito bacana, mas infelizmente a régua ainda está muito baixa comparada, por exemplo, ao Campeonato Pernambucano, Campeonato Cearense, sabe? Porque a gente pega dos estaduais dos times que estão no G4. 2 times pernambucanos, um time cearense e um time do Rio Grande do Potiguar. E que não consegue bater de frente, né? O Central veio aqui na Paraíba jogar contra o 13 meteu e passou 3 no 13. E meteu 3 no 13. Não tomou conhecimento do 13. E ele, o Caruaru, que foi rebaixado no Campeonato Pernambucano, né? Teve uma reformulação total no elenco e tudo, e tá dando certo nesse momento. E a referência de ataque era o camisa 9 do Campinense e o Jó Santos. Tanto que deu uma alegria pro o povo campinense, o torcedor do Campinense teve uma alegria depois que acabou o Paraibano, que foi o seu jogador meio que cortar. Porque o Jó Santos ele ainda pertence ao Campinense. Pertence ao Campinense. E, então, é a nota de corte. O time central foi rebaixado no Pernambucano e chegou aqui no nosso estado, jogou contra o 13 e passou por cima do 13. Está entre os primeiros, vai se classificar para a próxima fase. E os nossos times, por incompetência das diretorias, um monte de fator, não consegue competir contra esses times que são rebaixados em outros estados. Agora vamos ver como é que vai seguir isso em frente, porque é uma disputa que tinha tudo para estar morta nesse momento entre Souza e 13, está se reacendendo. E vamos ver, agora o 13 enfrenta o Horizonte, o Souza enfrenta o Ferroviário. É a partida anterior ao confronto entre os dois, que
Vamos supor que os dois vençam essas próximas partidas. Esse jogo vai ser de pegar fogo, viu? E outra pro Souza. O Souza tem que se ligar, porque se ele perder esse jogo contra o Ferroviário, que é o próximo jogo, ele já pode desmotivar mais. Porque, e caso o 13 vença o Horizonte, ele vai mais, ele vai continuar vivo. Se o 13 se o Campinense perder, pode dar tchau para esse campeonato. Com certeza. Porque você perder pro pior time assim, dentro de casa, o Ferroviário vai abrir 6 pontos de diferença. Esse é o jogo de encostar no Ferroviário, Souza. De ganhar do Ferroviário e mais para frente sonhar com mais um erro do Ferroviário e eles conseguirem continuar. E bater de frente também com o Souza, ou com Santa Cruz de Natal. Caso chegue na última rodada, os dois com a mesma pontuação. A gente fez uma projeção, né, no último programa que não ficou não é nada do que a gente pensou da situação de hoje. A gente já estava dando tchau para o Souza e botando o 13 à frente. E hoje já os dois estão iguais de possibilidade. É uma régua. O campeonato de Série D, o campeonato de Série D é realmente uma loucura. Se qualquer planejamentozinho errado dos times, né? Porque o Souza era o time mais sólido, depois que ganhou o Paraibano, deu uma relaxada, se coloca na situação que está hoje. A Série D é uma loucura, né? Porque são 64 times disputando, sobem 4. E os outros 60 não tem garantia nenhuma de que tem que conseguir pelo estadual. O restante que se vire. Exatamente. Então, tá na hora de encerrarmos aqui o programa de hoje. Antes de encerrar, só queria deixar uma pincelada aqui no que está rolando o Campeonato Paraibano Sub-20. E eu queria... Diego, como sabem, torcedor do Campinense aqui do canal. Campinense, que é o líder do Grupo Agreste, com 7 pontos em 3 jogos. Um jogo a menos que o restante do grupo. No grupo Litoral Brejo, o líder é o Confiança de Sapé. Olha aí a surpresa, que está com 10 pontos. O Botafogo também tem 10 pontos, só que no saldo o Papão ele leva melhor. E aí o melhor time, na minha opinião, do Paraibano Sub-20, que é o Nacional de Patos, que está 100%. O único clube 100% é o Nacional de Patos. 3 jogos, 3 vitórias, 14 gols marcados em 3 jogos, 5 gols sofridos apenas. O Nacional de Patos aí é o líder do grupo Sertão da Paraibano Sub-20. Eu vou pedir para o editor Matheus colocar a tabela de como tá o Paraibano Sub-20. Caso vocês queiram dar uma pincelada, nos próximos giros a gente vai estar falando mais sobre as nossas categorias de base. Então agora sim, hora de encerrarmos o programa de hoje. Gostaria de agradecer a vocês aqui que participaram, agradecer a você que está nos assistindo, seja no YouTube ou na TV Diário do Sertão. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, dê o like se você estiver assistindo pelo YouTube, né? Então, assista o nosso documentário do Botalto, Ainda Existe Botalto, tá na descrição do vídeo aqui no nosso YouTube. Vá conferir, tá imperdível, tá fantástico. E vem mais por aí. É isso, até a semana que vem. Valeu!